Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Muito bom estar na sua companhia. Hoje nós vamos continuar com a encadernação. Só que a gente fez até agora a capa flexível, né? E aí eu vou trazer para vocês o projeto do caderno brochura, capa dura. Esse daqui é um caderno A6, revestido com tecido. Ele tem a guarda no tom azul, as folhas são em chamequinho marfim, sem pauta. Nós temos aqui o cabeceado na parte de cima e na parte de baixo. Tem esse outro modelinho também, que são 2 tecidos. E o projeto desse caderno foi com aqui arredondado, sem usar máquina, né? E aqui, como o projeto era caderno para cozinha, eu recortei essas margaridas, costurei, deixei uma abertura, coloquei manta acrílica, fechei e depois foi feito o revestimento da capa. Ele também é um caderno A6, sem pauta, mas tudo vai de acordo com o seu projeto. Quando o caderno ele fica bem costurado, ele fica em pezinho quando você coloca ele sobre a mesa. Tá vendo? Ele não fica torto, nem cai para um lado, nem para o outro. E eu vou ensinar tudo isso para vocês hoje. Antes de começarmos essa nossa aula, eu quero mostrar para vocês também o MDF e a cartonagem, que estou pensando em trazer logo aqui para vocês também um projeto de caixas, né? Eu estou fazendo essa daqui, que é a encomenda de uma cliente, a Luísa, e ela vai presentear a netinha dela. Aqui é a forração do MDF, é uma caixa 20 por 20, todinha revestida com tecido, aqui dentro ainda está para terminar. Na tampa é o tecido motivo das borboletas. No contorno eu vou colocar o cordão torcido, mais conhecido como o cordão de São Francisco, e o plumante, para ficar bem fofinho aqui em cima. Essa é a MDF. E também temos a caixa em cartonagem, bem mais levinha, né? Aqui o tema foi da casa de passarinhos. Olha dentro que gracinha que ela fica depois de aberta, para a netinha dela usar, com todos os apetrechos dela. E na tampa também vamos colocar o tecido das casinhas, o plumante fofinho e o cordão torcido. Quando elas estiverem prontas, vai estar lá no meu Instagram. Vão lá e dão uma olhadinha, ok? Então vamos começar o projeto de hoje, que é caderno A6, capa dura, revestido com tecido. Eu separei aqui 3 folhas de chamequinho na cor marfim. Vocês podem usar também o papel pólen, né? Mas eu acho que para quem está começando, o ideal seria um material um pouco mais barato e de boa qualidade. Aqui eu estou juntando as 3 folhas para dobrá-las ao meio. Porém, você que está começando, você faça isso uma a uma. Aqui o nosso tempo é curto e eu já tenho uma certa prática. Nós dobramos a folha ao meio, pegamos um estilete com uma lâmina nova e vamos cortar. Aí você fala, ai Vera, eu tô sem estilete. Então, você pode pegar também uma faquinha lisa, que não seja de serra, tá? Essa daqui é uma faquinha de cortar legumes. E você pode fazer o corte das suas folhas também, sem nenhum problema. Olha aqui como corta perfeitamente, tá vendo? Vou tentar virar aqui para vocês verem um pouquinho melhor, ó. Vai devagar, não tenha pressa. Como eu disse, a gente tem que fazer tudo muito bem feito, né? Depois delas dobradas ao meio, nós vamos dobrá-las mais uma vez.
Então, de 3 folhas, eu vou ficar com 12 folhas, ok? E esse é o caderno, é um dos cadernos que nós vamos utilizar no nosso miolo. Eu já deixei aqui um tanto cortado, né? Nós vamos usar nesse caderno 10 caderninhos com 12 folhas cada caderninho. Depois disso, nós temos que preparar a furação. Então, você vai fazer o seu gabarito. Aqui, por exemplo, eu peguei um papel mais grossinho. Esse papel aqui era uma sobrinha. Você pode pegar uma caixa de aveia, farinha láctea, enfim. Você pega um papelzinho um pouquinho mais encorpado do que o sulfite. Na mesma altura do seu caderno. Aqui eu tenho uma distância de 5 centímetros para que eu tenha uma boa dobradura aqui para fazer a minha furação. No caderno brochura, nós temos a cabeça, que é 1,5 centímetro, e nós temos o pé, que são 2 centímetros. O pé, ele tem uma altura maior, porque ele é que dá resistência ao caderno. Depois, essa medida, a partir do 1,5 aos 2, eu tenho aqui mais ou menos 11 centímetros e 4. Eu divido isso por 5, por quê? Porque eu quero mais 4 medidas aqui dentro. Então, eu vou ter 6 furos nessa encadernação, porque nós precisamos nessa encadernação de números pares, ok? Depois que eu achei a minha medida aqui dos meus furos, eu vou para o bercinho. Eu não sei se vai dar para ver direito aqui dentro. Vou tentar virar um pouquinho mais a câmera para cá. Mais aqui para dentro, assim. Assim vocês podem ver melhor. Então, no bercinho, a gente coloca o nosso gabarito. Pegamos o nosso agulhão. Se você não tem, você pode furar com a própria agulha. E vamos furar. O bercinho é bom porque ele faz uma furação perfeita. Porém, você não precisa se preocupar com isso, porque dá para fazer também uma furação perfeita manualmente, como eu vou mostrar agora. Então, furamos aqui. Olha como fica a furação perfeitinha, bem no vinco do caderno. Agora, vamos pôr isso aqui de lado. E eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso na mesa sem a necessidade do berço. Abrimos aqui o nosso caderno ao meio, colocamos o nosso gabarito bem ajustado. E aqui é uma posição meio chatinha para mostrar para vocês, mas vamos lá. Você fica firme, porque quando você furar, você vai furar virado para você, um ângulo de 90 graus virado de frente para você. Então, você vai pegar o seu agulhão e vai vir aqui no primeiro furo e vai vazar até o outro lado. Para mostrar aqui para vocês, eu vou dar uma viradinha. Aqui, ó, já estou no meu segundo furo. Vou devagar, porque eu não quero que estoure aqui do lado de fora. Estão vendo aqui a pontinha do agulhão? É meio difícil ver assim, né? Mas vamos ver. Ó, aqui já estou indo para o terceiro furo e sempre na posição 90 graus. Por quê? Porque eu quero que o meu furo, ele vá... Deixa eu colocar isso aqui para ver se dá para ver. Ó, tá vendo a ponta do agulhão? Então, eu quero que os meus furos fiquem bem no vinco do caderno. Então, mais um furo, sempre devagar, sem pressa. O próximo e aqui o último.
Esses furos não precisam ser muito grandes, porque a linha que nós vamos usar é uma linha bem fina. Então, estamos aqui o nosso caderno furado, e você tá vendo, ó. Mesmo sem o bercinho, é possível fazer a furação bem aqui no vinco do caderno, ok? Pronto. Estamos, então, com todos os nossos caderninhos. 10 cadernos, todos furados. E agora, a gente vai começar a nossa costura. Para essa costura, a melhor linha que tem é a linha urso, a número 0. Porque ela é uma linha que ela resiste anos e anos, sem embolorar, sem apodrecer. É uma linha maravilhosa. Porém, ela é cara, né? Então, nós temos também a opção da linha de pipa, que também é uma linha bastante resistente e muito usada pelas encadernadoras, encadernadores, certo? Hoje eu vou usar aqui a linha urso, porque ela tá aqui à minha disposição. Mas eu já fiz muitos trabalhos com a linha de pipa, tá? Para costura, nós vamos fazer, se nós temos 10 cadernos, nós contamos 10 vezes a mesma altura, certo? 1, 2, 3 e mais um chorinho. Às vezes, 8 alturas é o suficiente, mas para não ter que fazer emenda, eu aconselho os 10, que são 10 cadernos que nós estamos utilizando. Eu estou usando aqui uma agulha número 3, ela é uma agulha fina, longa, boa de se trabalhar. Nós deixamos nossos cadernos mais à frente e vamos pegando um a um para a nossa costura. Começando pelo lado de fora, primeiro buraquinho, passamos aqui dentro, puxamos a linha. Chegando aqui, a gente coloca um pedacinho de fita crepe, só para a linha não escapar, ok? Depois aqui, segundo buraco. Isso tudo vocês fazem apoiado à mesa. Eu tô fazendo na mão, segurando, para que vocês possam ver direitinho todo o processo. Vera, eu posso ir tudo uma carreira só e puxar a linha? Pode, mas você tem que prestar bastante atenção quando você for puxar essa linha, para que você não alargue os seus furinhos. Como agora, por exemplo, ó, eu tô fazendo a costura deste, mais a costura do de dentro. Então, tem que tomar cuidado para a linha não dar nó e para os buraquinhos não ficarem maiores. Então, eu tensiono e agora eu vou para o meu próximo caderno. Peguei o outro, sempre vendo que aqui é a cabeça, aqui é o pé. Sempre não confundir a posição dos buraquinhos. Então, sempre no mesmo sentido. Agora, aqui, ó, nós vamos entrar aqui no buraquinho do caderno e vamos fazer a mesma costura, indo para lá e para cá. Aqui a gente puxa toda a linha e já podemos fazer a costura total nesse sentido, ó. Venho, puxo um pouquinho, vou para o lado de dentro, volto para fora. É a costura correntinha, super fácil de fazer, não tem erro. E volto para fora. Quando eu volto aqui para fora, no último furo,
Aí eu começo a puxar a linha com cuidado. Enquanto a linha é grande, a gente tem que ter bastante cuidado para que ela não faça nó. É muito complicadinho tirar o nó da linha. Então, puxamos, juntamos aqui os cadernos e você vai puxando, tensionando. Você viu, ó, aqui dentro ainda tá um pouquinho frouxo esse último, ó, tudo bem tensionado. É que a linha é clara, né, então não dá pra gente ver muito bem. Agora, aqui onde a gente colocou a nossa fitinha crepe, nós vamos tirar pra gente fazer aqui o arremate. Então, tensionei esse e tensionei esse aqui. Agora, aqui, eu vou dar um nó. Mas eles têm que estar bem juntinhos, para não ficar frouxo, certo? E como eu disse, tô fazendo em pé, porque mostrar para vocês. Agora aqui eu corto quase rente. E vamos para o outro caderno, que não tem segredo. Abre aqui ao meio e começo de novo a minha costurinha. Aqui, vamos fazer esse processo de indo. A linha comprida é assim. De novo aqui, opa. Pra cá. Chegamos aqui no último, aí nós vamos puxando a linha com cuidado. Ó, vocês estão vendo, né? Puxa aqui, dentro, fora. Ficou mais durinha porque quase fez um nozinho ali. Então, puxou, vai puxando. Puxou total. Aqui, ó, puxamos, tá vendo? Os 3 caderninhos. Agora, aqui nós demos um nozinho para ligar um caderno ao outro. Agora, aqui já começa esse processo de você passa a linha para o lado de cá. Entre o primeiro e o segundo caderno, você vai passar a agulha por debaixo da linha, que é para amarrar o terceiro caderno. Não aperta muito, porque senão você vai ficar com uma parte aqui espremidinha e aqui mais folgadinho. Então, você não tensiona muito o nó, certo? E agora, você pega o quarto caderno. A mesma coisa. Vamos começar de fora para dentro. Vamos passar a linha em todos os furos. Vamos. Você nunca tensiona para cima, você sempre tensiona para o lado, porque daí ele não arrebenta os furos, certo? Aqui novamente vamos fazer o mesmo processo. Vamos entrar entre um caderno e outro, para que esse caderno fique, ó, juntinho, certo? E nós vamos fazer esse processo agora até o final do caderno.
E agora estamos chegando ao nosso último caderno, que também vai ser a mesma coisa. Pegamos aqui nosso último caderno, fazemos o mesmo processo. De dentro para fora, e a costura correntinha. Agora a linha tá mais curta, fica bem mais fácil de trabalhar. E como eu falei, às vezes você não precisa do mesmo tanto de altura de caderno da linha. Aqui, por exemplo, nós vamos ter sobra da linha. E material é caro. Então a gente tem que sempre que tá pensando em como aproveitar bem o nosso material. Olha, aqui nós colocamos a linha para o lado de cá, passamos normalmente pelo dentro desse aqui, unindo o caderno, certo? Todos foram unidos dessa maneira. Agora eu passo a linha no outro, mais para frente, um à frente, e aqui nessa laçadinha eu dou um nó. E para reforçar, eu volto aqui neste segundo e também dou um nozinho aqui na laçada. Ok? Aí nós cortamos também. E tá vendo como sobrou? Vamos ver aqui, ó. Uma altura, duas alturas e um pedacinho. Então, 8 alturas e um pedacinho, um chorinho, ia ser suficiente para costura desse caderno. Agora que eu tenho aqui o meu caderno já todinho costurado, eu vou ter que blocar. Blocar é passar cola aqui na lombada para que ele fique bem juntinho. Os profissionais têm prensa, coloca na prensa e faz a colagem aqui. Alguns colocam até aqui um pedacinho de folha de arroz. Não é necessário, isso seria numa encadernação maior, numa encadernação muito mais elaborada e com um outro propósito, né? Então aqui a nossa é uma encadernação muito bem feita, de qualidade, porém o propósito dela é um caderninho tamanho A6. Aqui, como nós não vamos colocar na prensa, eu cortei pedacinhos de papelão para colocar frente e verso, não rente, né, a lombada, um pouquinho mais para baixo dos dois lados. E nós vamos... Aí eu vou colocar essa garra na parte de cima e vou colocar uma garra na parte de baixo. E esse caderno, ele ficou bem gordinho para essa garra, mas como foi essa que eu separei aqui, eu não vou pegar a outra. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente consegue, né? Prontinho. Tá vendo que aqui no meio tá mais frouxo, né? Mas não se preocupe, porque a gente vai usar essa garra só uns minutinhos, só pro início mesmo dessa colagem, tá bom? Ó, você tá vendo que o seu caderno tá reto, entendeu? E ele tá retinho. É que ele tá ainda em processo, né? Mas você verifica que ele tá reto. Tá reto na lombada, tá reto aqui em cima, aqui embaixo, ok? Então agora nós vamos blocar. Pegamos a cola branca, vocês sabem que eu gosto daquela cascorês, não ganho nada por isso, mas eu acho importante falar aquilo que é bom, né? Então aqui, ó, bastante cola,
Só tira assim, se for para beiradinha, você tira. Ela tem que cobrir todinho, não pode ficar um buraquinho sem cola, certo? O papel, por ser claro, pode dificultar um pouquinho a visualização. Mas eu vou mostrar para vocês. Olha, por exemplo, ele não pode ficar assim com esses furos, com essas partes aqui, ó, que não entrou cola. Tem que estar todinho coberto de cola. Não tenha medo de achar que a cola vai vazar para dentro do caderno. Ela vai o suficiente para fazer essa colagem, tá certo? Aqui vai demorar mais ou menos. Para ficar uma colagem bem boa, eu sempre, por exemplo assim, num dia quente, 1 hora e meia. Nos dias mais úmidos, eu prefiro esperar 2 horas, porque a pressa é inimiga da perfeição. Se você fica com muita ansiedade, já quer dar continuidade, às vezes você perde um trabalho que você caprichou tanto, no recorte das folhas, na costura, nessa colagem, e só porque a cola não secou bem, o seu caderno já não fica mais tão bonito. Então, aguarde esse tempo, que vale a pena. Mais um pouquinho aqui, e já vai estar pronto. Prontinho. Olha, tá todinho com a cola, certo? Agora nós vamos tirar as presilhas. Opa! Tirar do outro lado. E aqui a gente já tem o nosso caderno costurado e blocado. O que você vai fazer com ele agora? Você pega um peso, você deixa ele reto, confere se aqui na frente tá tudo retinho, aqui tá tudo retinho. Aí você deixa num cantinho onde ninguém vai mexer. Eu, por exemplo, uso aqui livros como peso. Esse daqui eu até encapei com um papel para não sujar, né, o nosso trabalho. E eu coloco um peso em cima. Opa, vamos ver se não andou aqui. Pôs aqui bem para frente. Colocamos o peso. Não mexemos mais nesse peso e deixamos aí para secar, ok? Então, eu vou colocar ele aqui pro lado, que eu quero mostrar outra coisa para vocês. Vou colocar aqui. E vou mostrar como ele vai ficar agora. Aqui. Esse aqui é um caderninho piloto, né? Ele tem folhas brancas, folhas rosas. Ele tem uma menor quantidade de caderno, mas foi o mesmo processo. Aqui nós temos a cabeça, que é 1,5 cm, depois a divisão igualmente para os outros lados, e aqui nós temos o pé. Quando a gente coloca ele em pé, ele não tá conseguindo ficar em pé parado porque ele tá muito leve, né? Mas tipo, ele tá retinho dos 3 lados, né? Aqui, quando o nosso caderno estiver blocado, nós vamos colocar uma fita que não tem naqueles, mas nesse daqui eu vou querer colocar. Você cola a fita aqui na lombada. A fita vem para dentro do caderno, para marcador de página, certo? Aí você fala, que tamanho que é a minha fita, Vera? Pode ficar assim uma fitona? Não. A fita, geralmente, ela tem que ficar... A gente mede a fita por esse ângulo. A gente tá com a fita aqui, né? Aí você
esse ângulo, que é para você ter abertura no caderno. Por exemplo, você pega a fita, se a fita estiver curtinha, você vai com a mão dentro do caderno. Se a fita estiver muito longa, fica feio. Então, a medida é essa. Você vem até aqui, a ponta do caderno, e deixa sobrar um pouquinho, certo? Eu não vou cortar agora, porque nós ainda não colamos, tá? Mas é isso. Aqui, essa fita, por exemplo, é a fita número 1. Eu prefiro usar a fita número 0, que ela é mais fininha. Porém, não dá pra gente ter todas as cores de fitas. Então, a gente usa, ela é uma fita bonita, não tem tanto diferença assim. E você querendo, você pode botar até um pingentezinho aqui na ponta da fita. Outra coisa que nós vamos fazer ali no caderno é o cabeceado. Esses aqui são cabeceados de verdade. Por quê? Você sabe disso. Aqui é um couro cru com uma trama que você consegue enxergar. E aqui em cima é assim, uma linha colorida, uma sim e uma não. No caso, o amarelinho e o branco, amarelinho e o branco. Geralmente cabeceado vai o tom colorido e o branco. Esse aqui é um cabeceado amarelo, esse aqui é um cabeceado todo branco. Esse daqui não é cabeceado, mas eu uso como cabeceado, porque ele serve perfeitamente com essa tarja que ele tem aqui em um algodão cru tingido, né? Com uma traminha, e o efeito aqui dessa parte de cima que é o cabeceado. Isso aqui geralmente o pessoal usa na costura como um viés, alguma coisa assim. Eu tenho aqui também o vermelho, que o vermelho inclusive eu usei aqui nesse caderno. Dá para vocês verem, né? E o caderno com cabeceado, ele é muito mais elegante, né? Isso é da costura clássica, né? Eu acho muito bonito. Esse daqui, por exemplo, eu não usei cabeceado, mas não tem o menor problema. Aqui ele ficou com uma folguinha, porque era um caderno piloto, né? Mas, tipo, ele continua tão bonito quanto. Aqui o arredondamento, né? Das beiradinhas, enfim. Então é isso, meninas. A gente aqui, no caso, eu usaria um cabeceado vermelho, por causa da fita, ou até mesmo um cabeceado branco, né? Mas você pode ter o cabeceado rosa, né? Que daria um destaque aqui para o seu caderninho, que tem folhas brancas e rosas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. A gente vai se ver a semana que vem com a confecção da capa, né? E a colagem do miolo na capa. Por favor, deixem o seu like, é muito importante para mim. Compartilha, assista os outros vídeos, que tem muitas coisas interessantes, que dá até para você pegar, né? Como o bloquinho, a caixinha do pendrive. Tem processos que são repetitivos, né? E aí você vai pegando esse traquejo todo e vai fazendo as suas peças. Outra coisa também, se você, por exemplo, está com vontade de fazer um caderno e não sabe, mas vou comprar tanto material para fazer um caderno, eu também forneço os kits. O papelão, você pode comprar o papel, mas querendo você me pede o miolo, o tecido, enfim. Os kits são vendidos e a gente pode conversar pelo Instagram no inbox, tá bom? Um beijo para todas e até a semana que vem.